Graça e paz. Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 4 ao 8. Vamos ouvir então a leitura. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfra, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Estamos estudando esta carta de Paulo aos Colossenses. Por volta do ano 60, depois da ressurreição de Jesus Cristo, numa casa sem conforto, encontrava o preso, talvez o preso mais famoso da história da capital do Império Romano. Seu nome, Paulo de Tarso, o nosso apóstolo Paulo. Da prisão, ele escreveu tudo quanto encontramos na carta aos Colossenses. Portanto, se você está sofrendo, está meio jururu, leia Colossenses. Lembre-se que ele escreveu de uma prisão. O pano de fundo desta carta era uma heresia que estava se infiltrando na igreja de Colossos. Mas Paulo não perde tempo com isso. Ele não perde tempo discutindo essas questões. Ele não perde tempo discutindo, debatendo com esses heréticos. Paulo vai direto ao ponto. Ele apresenta Cristo, somente Cristo, como a solução. Esta carta trata da suficiência de Cristo, da sua preeminência, da sua primazia e também da sua anterioridade. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Cristo é o tudo inesgotável de Deus para nós. Uma pessoa que tem Cristo revelado e vivendo no seu interior, não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo. Ele é a nossa vida espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a questão mais importante
para o descanso do cristão, para o descanso do nosso coração. É também a questão mais instigante, mais atiçador para a agitação dos incrédulos. Somente quando nós percebemos que somos nada diante do Senhor, é que então podemos perceber a sua suficiência para nós. Notamos que a preocupação do apóstolo Paulo nesta carta era uma só: que os colossenses, pela graça de Deus, pudessem conhecer a suficiência que há em Cristo para nós. Quando a gente começa a buscar algo mais, buscar acessórios, adendos para ajudar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, é porque não confiamos na suficiência de Cristo para a nossa vida. Tudo o que Deus providenciou para a salvação da humanidade está manifestado em Cristo, e fora dele Deus não tem nada para nós. Nada fora da pessoa de Cristo é seguro para a experiência do cristão. Nele está toda a suficiência para a salvação do indigno pecador, do início ao fim. A nossa salvação, saiba disso, é uma salvação que está bancada pelo Senhor do início ao fim. O projeto de Deus é salvar o ser humano através de Cristo crucificado e ressurreto. Atente para isso. O projeto de Deus para salvar o pecador, salvar a humanidade, salvar o ser humano, é através de Cristo crucificado e também ressurreto. Esta foi a finalidade da encarnação do Senhor, de Deus. Ele veio para morrer, e morrer uma morte de cruz. A finalidade da crucificação de Jesus Cristo era a crucificação do pecador. Eu creio nisso. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, versículo 15, 17 e 18. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aí está. Cristo morreu por todos. Esses todos
por quem ele morreu, também morreram com ele na cruz. É o que o texto falou. Também Cristo ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai. Nós também fomos ressuscitados. Ele agora vive em nós, e nós vivemos não para nós mesmos, mas a partir da nossa ressurreição nós vivemos para Ele. Somos novas criaturas em Cristo. E Paulo vai dizer que tudo isto vem de Deus, vem da graça dele. Como que ele nos fez morrer? Primeiro, ele tinha que assumir a nossa causa e nos substituir na cruz. Só Cristo podia fazer isto, porque ele era o único representante da humanidade que não tinha pecado. Mas eu precisava morrer. Por isso, ele me substituiu para me inserir no corpo dele, no sacrifício dele lá na cruz. Aqui entra, irmãos, um atributo muito importante de Deus, que é o seu amor. Jesus Cristo não precisava morrer por mim. Eu nem merecia que ele morresse por mim. Se ele não quisesse, ele não precisava morrer por mim. Mas ele topou morrer por mim. É aqui que está o amor. Isto é amor. Ele morreu por mim para me fazer morrer com ele lá na cruz. Por quê? Porque isto tem a ver com a sua justiça, e a sua justiça precisava ser satisfeita. Nós pecamos contra o Senhor e contra a sua palavra. Quando Adão caiu no pecado, nós que descendemos dele também caímos. Isso vai ficar assim mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Não, senhores, não vai ficar assim. Não tem um jeitinho. Não vai ficar por isso mesmo. Nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra a sua palavra, nós ofendemos a sua santidade, ofendemos também a sua justiça. Tem punição, temos que ser punidos, devidamente punidos. A sua lei tem que ser cumprida e satisfeita. A palavra diz: porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 19 e 20. Aqui vemos a lei satisfeita.
Vemos aqui a nossa morte, vemos aqui a nossa punição que acontece em Cristo na cruz. Morremos com Ele, estamos crucificados com Ele. Ele nos atraiu a si, nos identificou em seu corpo, nos crucificou com Ele morremos. Depois disso, o Pai entrou com o seu poder e ressuscitou o seu Filho. É importante observar isso. Você vê que é tudo com Deus, é tudo com a suficiência dele. Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 21. Preste bem atenção nessa leitura. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Capítulo 2 de Efésios, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse texto que foi lido antes, nos mostra que o Filho de Deus, Jesus, estava morto naquela sepultura onde foi colocado, e o Pai veio com o seu poder, e aí diz que é a suprema grandeza do seu poder, a maior concentração do seu poder. Não é pouco poder, é a suprema grandeza do seu poder. E o Pai exerceu a suprema, a maior concentração de poder, ressuscitando o seu Filho, aí é Jesus Cristo, e diz que ele foi elevado acima de tudo. Mas você participou também, se você crê, porque o outro texto mostrou que nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo e colocados, assentados com Ele. Você vê? Tem uma identificação. Eu também experimentei a suprema grandeza do poder do Pai pelo seu Espírito que ressuscitou o seu Filho, e eu também fui ressuscitado juntamente com Ele. Ganhamos a sua vida, Ele vive em nós agora. Isto tudo é o Evangelho. Deus também providenciou o Evangelho, o anúncio do Evangelho, para que as pessoas pudessem ouvir o que Ele fez para nos salvar. Romanos 16, 26 e 27. E agora,
que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É isso aí. Então, irmãos, quem conhece o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, convive na sua intimidade e vive na sua suficiência, está satisfeito. Totalmente. Ele nos dá significado, traz descanso para a nossa alma e sossega o nosso coração. Quem está indo atrás de algo mais, de coisas por aí, é porque ainda não creu na suficiência de Cristo. Não precisamos. Eu gosto muito de uma resposta que Simão Pedro deu ao Senhor Jesus. João capítulo 6, versículos 67 e o 68. O versículo 68 é a resposta de Pedro, a qual eu estou comentando. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Primeiro, Pedro elimina todos os outros e outras com a sua pergunta: Senhor, para quem iremos? Depois, ele reconhece que ele tem toda a suficiência. Ele reconhece que Jesus Cristo é o que ele precisa e nada mais além dele. É paz que você precisa? Ele é a paz. É salvação? Ele é a salvação. O que você precisa, ele é. Porque Cristo é tudo. O crente que tem Cristo revelado no seu interior tem tudo o que precisa para enfrentar a tentação, a aprovação, dificuldade desta vida, mesmo sendo recém-convertido. Por isso, não me venha com lenga-lenga. Não me venha com conversa mole, com lero-lero. Porque quem tem Cristo vivendo no seu interior tem as condições que é Ele em nós. A suficiência de Cristo é suficiente para me sustentar em qualquer situação. Romanos 14, versículo 4.
Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cair, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O que eu quero destacar aqui é o seguinte: para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas, preste atenção agora, mas ficará em pé. Ficará em pé. Se você não crer nisto, é porque você já está rolando pelo chão. Aqui diz, ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Não é comigo, não, é com Ele. Ele é poderoso para manter em pé os seus, para suster, porque Ele é suficiente. Vamos ouvir também, novamente, porque esse texto já foi lido, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos. Estamos aqui falando da suficiência de Cristo e só queremos falar dela. Olha isto. Ora, aquele aqui é Ele mesmo, o Senhor Jesus. Aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem confirma é Ele. Segundo o meu evangelho, é segundo o evangelho que estamos pregando, o evangelho da nossa morte com Ele, da nossa ressurreição com Ele e da vida dele operando em nós, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Temos também Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculado diante da sua glória. Aquele que é poderoso, não é fraco não, é poderoso para vos guardar de tropeços. Aqui é Ele que guarda, não sou eu, é Ele que tem este poder. Ele vive em mim, Ele é poderoso em mim para me guardar de tropeçar, de cair e rolar no pecado. Se cair, Ele levanta, porque Ele tem poder para levantar. Mas não é isto que está dito aqui. Aqui diz que Ele guarda de tropeçar, ou seja, de cair. Mas o momento é muito difícil. Eu estou passando por uma hora muito difícil. Pois é. Cristo é também a nossa suficiência nas horas mais difíceis da nossa vida. João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode estar no meio do vendaval,
no meio do furacão, no meio da crise, na hora mais difícil, aí você vai ouvir Jesus dizer: eu venci, eu venci, eu venci, e a minha vitória eu manifesto em você. E tem mais: em mim você tem paz, porque eu sou a sua paz. Em mim. Primeiro você tem que estar nele e ele em você. No mundo você vai ter tribulação, sofrimento, dificuldade, mas em mim, em meio a tudo isto, você tem paz. Que coisa maravilhosa! É o que nós precisamos. Eu não preciso de mais nada a não ser dessa paz que Ele é em mim. Deus não vacina o seu povo contra os vários tipos de sofrimentos que passamos neste mundo, mas Ele é a nossa suficiência em meio a isso tudo. Não está bom? Não está bom para você? Quer novidades? Aqui está a suficiência de Cristo para nós. O nosso objetivo nesta igreja, pelo menos o meu objetivo, e eu creio que também é dos irmãos, não é usar Deus para resolver ou tirar as nossas dificuldades, mas mover-nos através das nossas dificuldades em direção ao encontro dele, do Senhor. Queremos andar com Ele, desfrutar da sua presença, ter comunhão com Ele, desenvolver intimidade. Então, irmãos, se Deus quiser aliviar a nossa peleja, a nossa luta, Ele alivia. Mas se Ele não quiser aliviar, certamente Ele nos dará graça para atravessarmos qualquer vale e aguentar qualquer tranco, porque Ele é suficiente. E eu espero que você seja um cristão que crê de fato na suficiência de Cristo, porque Ele é suficiente. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, foi o que Paulo disse. A fé em Cristo. A fé não é produção humana nossa. Nem existe fé automática na raça caída de Adão. Fé, irmãos, é algo espiritual. E não existe o menor sinal de espiritualidade no pecador, porque ele está morto em seus delitos e pecados. A fé é uma experiência ligada à pessoa de Cristo. Ninguém tem fé a não ser apoiado na pessoa de Cristo e na sua palavra. A fé é um presente de Deus em Cristo. A fé se baseia na pessoa de Cristo e naquilo que Cristo fez, naquilo que Ele diz e nada mais. Então a fé está baseada na pessoa de Cristo e naquilo que Ele diz em sua palavra e em nada mais. A fé de Jesus, a fé vem de Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da fé.
vem do Filho de Deus para nós podermos crer nele com a fé que vem dele, de nós volta para ele. E como que a fé é acionada? A palavra diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É assim que ele é acionado em nós. A fé na suficiência de Cristo. Fé é confiar 100% na palavra de Deus, descansar na suficiência de Cristo, andar confiando no que ele diz, viver dependendo daquilo que ele diz em sua palavra. O religioso místico diz: sinto isto, vejo isto. O gnóstico diz: eu entendo isso. Mas Deus diz: creia nisto. Apenas isto. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele fala do amor também. O amor é outra coisa que vem de Deus para nós. Nós não temos o amor de Deus em nós. Ele é colocado em nós, derramado em nosso coração, para que nós possamos amar com esse amor de Deus. Primeiramente a Deus e depois uns aos outros. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança está depositada no céu, em Deus, na sua palavra. Cristo é a nossa esperança. A esperança não é a última que morre, mas a primeira que surge quando Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então, irmãos, mesmo quando não existe mais nenhuma alternativa, não estamos vendo, há esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Ele vive em nós. Cristo em vós, a esperança, é o que diz a palavra, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa frase, antes ouvistes, significa antes da heresia que estava lá, tentando tirar dos colossenses a suficiência de Cristo, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Paulo diz que o Evangelho está frutificando. O Evangelho tem a ver com a nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo, e Ele vivendo em nós. E esse Evangelho frutifica. O que é o fruto do Evangelho? É a vida de Cristo operando em você. É a sua morte com Cristo e a vida de Cristo operando em você. Agora, se você não tem esse fruto do Evangelho, você sabe por quê que o fruto do Evangelho não aparece aí na sua vida? É porque você não morreu com Cristo. Você não creu sua morte lá na cruz. Porque quando cremos, a vida dele passa a operar em nós. Segundo fostes instruídos por Epáfras. Esse Epáfras era o pregador lá em Colossos. Ele foi a Roma, onde Paulo se encontrava preso, e contou o que estava acontecendo lá. E ele volta com uma recomendação muito importante para aquela igreja em Colossos e também para nós. Colossenses 4, versículo 16. Já estou terminando, irmãos.
E, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. A recomendação era que esta carta fosse lida na congregação, que é o que estamos fazendo aqui. Nessa carta, Paulo faz a centralização da pessoa de Cristo, apontando a sua supremacia e a sua suficiência para nossas vidas. Paulo chama Epáfras de amado conservo e fiel ministro de Cristo. São duas qualidades tremendas. Conservo significa servo junto com os servos. Conservo significa servo com. É alguém que é servo junto com servo. Servo é alguém que morreu com Cristo. E Cristo é a sua vida. O governo de Deus está instaurado dentro do servo. O governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sob esse governo que o servo de Deus vive, servo de Cristo. Quem não serve a Deus, assim também não serve para ser servo, que Deus vai usar para o seu louvor e honra. Fiel ministro de Cristo. Quando é que uma pessoa é fiel ministro de Cristo? Quando é que uma pessoa é fiel ministro de Cristo? É quando ela fala de Cristo, somente de Cristo. Se você fala somente de Cristo, você é fiel ministro de Cristo. Fiel ministro de Cristo fala de Cristo crucificado, que nos crucificou juntamente com Ele, que também foi ressuscitado pela suprema grandeza do poder do Pai, pelo Espírito do Pai, e nós também fomos. Fala disso. O que Epáfras estava ensinando na igreja de Colossos? Estava ensinando o Evangelho, estava ensinando Jesus Cristo, estava ensinando a suficiência de Cristo para as nossas vidas. E o que nós temos que anunciar? A mesma coisa, Jesus Cristo e nada mais.